Oiê, eu sou a Rafa de Oxum e esse é o podcast Minas do Axé. A nossa convidada do episódio de hoje é a Natália de Ançã e o nosso tema é a maternidade invisível nos terreiros de Umbanda. Esse tema que é super importante e que, assim como a maioria das pautas das mulheres, não tem visibilidade o suficiente. Você já debateu esse assunto no seu terreiro? Então, Nath, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você com a gente hoje, falando de um tema tão importante que é a maternidade, né? E que muitas vezes é invisibilizado dentro dos terreiros. E eu queria que você, primeiramente, se apresentasse pra gente te conhecer um pouquinho melhor. Primeiramente, eu quero agradecer, na verdade, né, pela oportunidade. E eu vou me apresentar, falar um pouquinho sobre mim, sobre meus filhos, minha casa, minha rotina. Eu sou a Natália Condajeski, mais conhecida como a Nath de Ançã, do Tulap, né, o terreiro de Umbanda Luz, Amor e Paz. Eu tenho 33 anos, sou formada em gestão de recursos humanos, mas no momento eu me dedico à profissão de ser mãe, né? Eu tenho 3 filhos, o Vitor, que tem 14 anos, a Letícia, com 9, e o Arthur, que é meu bebezinho, com 1 ano e 4 meses. Nath, então pra gente entrar já no assunto, né? Agora que você já falou as idades dos seus filhos, a gente pode ter aí uma noção, né, de mais ou menos essa linha do tempo, né, que vai percorrendo junto com a tua caminhada dentro da Umbanda, né? Cada um deles pegou uma fase da Natália médium, né, e da Natália não médium, né? Então, quando você entrou na Umbanda, o Vitor já era mais velho, né? Então, ele já não dependia tanto de você e do seu companheiro. E a Lê tinha quantos anos quando você entrou no terreiro? Como é que foi esse processo para você, né? Você contava com algum tipo de rede de apoio? Como é que funcionava a tua rotina com relação à gira com a Lê? Me conta um pouquinho sobre isso, sobre como é ser mãe e administrar essa rotina com os seus filhos. Então, vamos lá. Eu entrei no terreiro, na verdade, a primeira vez, meu primeiro contato com o terreiro foi em 2011, né? O Vitor tinha 5 anos na época e a Letícia era uma bebezinha com 6 meses, na verdade. Ela não tinha ainda completado 1 aninho. Mas foi realmente meu primeiro contato, né? Depois, quando eu realmente entrei para a corrente, né, e tudo mais, a Letícia já tinha por volta dos 9 meses, mais ou menos, quase completando 1 aninho. Na época eu não tinha rede de apoio nenhuma, né? Foi tudo muito confuso, assim, e foi um desafio realmente, né? Participar do terreiro, porque eu vinha de uma família evangélica, né? Que foi a vida toda evangélica, né? Enfim, e eu acabei me descobrindo uma nova religião e decidindo fazer parte dela, né? Então, até a minha família descobrir que eu estava indo para o terreiro, eu tinha quem ficasse com as crianças, com o Vitor e com a Letícia. Só que quando foi descoberto, né, eles descobriram que eu estava participando de um terreiro, eu perdi completamente esse apoio. E aí eu tive que me adaptar, né, e procurar alguém para que pudesse cuidar deles, para eu ir no terreiro. Até porque nessa época eu não estava casada, estava separada do meu marido na época. Então era só eu mesma. E foi um grande desafio, né? Toda sexta-feira era uma rotina, assim. Eu trabalhava, então eu chegava em casa correndinho, pegava as crianças, levava até a casa de uma senhora que cuidava para mim. Lá no bairro Xaxim, né? Eu sei que tem pessoas de outra cidade escutando, mas do lugar do Xaxim até o terreiro é bem longe, né? Aproximadamente 40 minutos de carro. E eu não tinha carro na época, então eu tinha que ir de táxi, que naquela época também não tinha, né, as facilidades que a gente tem hoje. E era um empenho, né? Enfim, toda sexta-feira era isso. Eu levava lá, deixava com ela, ia pro terreiro, chegava de madrugada em casa e no sábado de manhãzinha, 7 horas da manhã, eu levantava para ir buscar a minha filha, que estava na casa da senhora que cuidava dela. E isso foi por um longo tempo, na verdade. Eu acredito que por 2 anos, mais ou menos.
E aí, quando o Vitor ficou maiorzinho, já com 7 anos, ele ficava um tempo com a Letícia, né, no fundo da casa da minha sogra, e ficavam os dois, né, um olhando o outro, e quando tinha algum problema ela socorria, e até eu chegar, né, até meu marido chegar depois, que daí nesse meio tempo as coisas meio que se acertaram, até ele chegar para ficar com as crianças. E foi assim por um longo tempo, né, a gente foi se adaptando, a rotina não foi fácil, né, e realmente assim as crianças participaram de tudo isso de uma maneira muito intensa, né. E eu tinha uma certa dificuldade em levar eles no terreiro, até porque pela distância mesmo, né? E pelo período que eles teriam que permanecer na gira também. Isso que eu ia te perguntar, Nath, em algum momento, assim, você se sentiu mal de levar eles com você? Porque às vezes, a gente sabe que às vezes as pessoas não compreendem o que é ter uma criança no ambiente, né? Não só pelas questões que você já tinha de distância e de dificuldades mesmo de estar com eles, mas houve alguma situação que, por exemplo, você não se sentiu à vontade de ter uma criança na gira? Ou se sentiu julgada, né? Que a gente entende que às vezes as pessoas não entendem que uma criança vai dar risada, que ela vai chorar, que ela não vai falar o que é apropriado para um adulto, né? Ela não vai ser um adulto, ela vai ser uma criança. Em algum momento você teve algum tipo de dificuldade com relação a isso para estar com os seus filhos dentro do terreiro? Com certeza, Rafa, com certeza. Natália, sempre tive uma cobrança muito grande comigo mesma em relação a barulho, tirar a concentração no terreiro, né? E eu sempre via levar as crianças como se eu estivesse atrapalhando as outras pessoas, né? Então eu sempre brinco porque às vezes eu levava eles em giras de conversa, por exemplo, né? No caso, diálogos de Umbanda, o Vozes. E aí era incrível, porque começava a entidade a falar, eles começavam a fazer barulho, e aí eu tinha aquela sensação que estava todo mundo olhando para mim. Então, por diversas vezes, por inúmeras vezes, eu tive essa dificuldade, né? E assim, não tô nem colocando a responsabilidade no outro, sabe? Era uma cobrança muito pessoal minha mesmo, né? De eu não estar à vontade no terreiro com a criança em si, né? Porque, infelizmente, esse julgamento ele acontece, né? Não só no terreiro, como em vários lugares, né? Sempre vai ter aquela pessoa que vai te olhar e vai olhar para a criança, né? Então, é muito complicado, né? E eu, por diversas vezes, senti, assim, essa dificuldade. Isso é muito doido, né? Porque se a gente parar para pensar que a criança ela não tem esse tato social que a gente é obrigado a ter, né? Essas máscarazinhas que a gente vai colocando durante a nossa vida, né? E ela é carregada de espontaneidade e a gente que acaba que fica tão sisudo que se incomoda com a espontaneidade da criança, né? Isso, como você falou, era uma exigência tua, mas que às vezes a gente percebe que o comportamento social em volta da gente molda a gente, né? Faz com que a gente entenda que essa é uma exigência nossa, mas também que existe uma pressão social em volta de tudo isso que diz que a criança tem que ficar quietinha, senão não é lugar de criança, né? E eu, particularmente, tenho posso até dizer um ranço com essa fala, né, de não ser lugar de criança, porque se a gente começar falando que terreiro não é lugar de criança, então por que a gente está indo, né, se não é bom para criança, entende? É algo que eu acho conflitante, né, da gente estar fazendo. E a criança cresce com aquela noção de que o terreiro não é algo bom, né? E aí a gente afasta ela daquela naturalidade de conhecer a religião que os pais estão frequentando, porque automaticamente aquilo é algo que afasta eles, né, dos pais. Exatamente, Rafa, exatamente isso. Há um tempo atrás, eu estava lendo um artigo de como pode ser solitário, né, essa questão da maternidade. E como que a gente pode fazer, né, para criar esse vínculo com outras pessoas, né? Porque a gente vai criando uma rotina de não, esse lugar tem que ser um lugar sério, então esse lugar eu não posso ter barulho, então esse lugar eu não posso ter crianças correndo ou puxando a saia da mãe, né? E a gente vai podando as crianças, né? Até por conta
do próprio trabalho mesmo, né? Então, a criança pode ficar na primeira parte do trabalho, mas na segunda parte ela não pode ficar. Então, né, vai afastando as crianças. E se a gente vê as crianças como o futuro da Umbanda, né, que eu acho que é o que todos os pais esperam, ver os seus filhos levando essa religião tão bonita, né, à frente, eu acho que a gente deveria ter um olhar mais carinhoso, né? Não só para as mães, mas para as próprias crianças mesmo, né? Porque para eles também é difícil, é um processo de ficar lá sentadinho por horas e querer que a criança fique ali quietinha e não vai acontecer, né? E aí eu acho que a gente acaba impondo algo na criança e a criança começa a ver aquilo como algo ruim. Então, eu não quero ir lá minha mãe não me deixa falar, não me deixa brincar, né? E eu acho que a gente acaba fazendo um desserviço, né, na verdade, na própria educação da criança em relação ao terreiro. Porque quando eu era da igreja, por exemplo, a gente tinha um momento no culto que era chamado de escolinha. Então, a gente levava as crianças para a igreja, né? E aí, na primeira parte ali onde tinha o louvor, né? Todo mundo cantava, batia palma, as crianças estavam ali. E na segunda parte, que era onde ia fazer a preleção, né, o que para nós seria a parte das consultas, né, essas crianças eram retiradas, né, e tinha um espaço onde elas iam para a escolinha. Então elas iam aprender sobre a Bíblia, elas iam fazer alguma coisa entre elas, né, com supervisão de adulto, claro. E no final do culto elas apresentavam uma música, um texto que elas aprenderam, algo que elas aprenderam na escolinha. E isso era uma forma de deixar os pais, de uma certa forma, participar do culto sem interferência, né? E eu acho isso, de uma certa forma, muito bacana, porque era uma visão, né, de você deixar aquela mãe ou aquele pai participar disso, né? Nós não temos essa realidade no nosso terreiro, né? Por várias situações, né? Que não são, acho que não vem ao caso agora, mas são situações da gente se pensar, né? Será que a gente está proporcionando para as nossas crianças situações onde elas possam realmente aprender, né, sobre Umbanda? Será que a gente está apresentando para elas conteúdos, né, sobre orixá, músicas, né, e fazendo trabalhos com elas, né? Eu acho que é da gente pensar sobre isso também, né, Rafa? Com certeza, Nath. E principalmente, assim, quando a gente pensa, como você falou, sobre elas serem o futuro, queria eu ter esse privilégio de ter crescido, né, dentro de um terreiro de Umbanda. E às vezes eu vejo que a gente não aproveita essa infância mesmo para ensinar o que é a nossa cultura, o que é o nosso rito, né? E eles são curiosíssimos, assim, eu te digo, em outros terreiros já fiz esse trabalho de ter aula com as crianças, e eles são curiosos, eles desenham coisas que a gente fala, meu Deus do céu, tá vendo espírito com certeza absoluta, né? E a gente fica chocada com a sabedoria que eles têm, uma sabedoria ancestral mesmo. E essa parte do terreiro, dos terreiros de Umbanda terem esse momento, eu acho que é uma questão de coletividade. Acho que é uma questão de serviço comunitário dentro dos terreiros, sabe? Se a gente acredita que nós somos todos unidos e que nós somos uma comunidade religiosa, então nós podemos, nós temos que pressupor que nem todos vão ter uma rede de apoio para estar ali livres. Independente, você vê que uma coisa ela encaixa com a outra, mas ela não depende, né? É importante que eles tenham uma aula, que eles tenham esse espaço para brincar, para aprender, e é importante também que os pais que não têm uma rede de apoio possam ter esse momento de fé, né? Então essa é uma pauta que eu acho super importante, eu acho que a gente realmente fica em dívida na Umbanda com relação a isso, quando a gente fala de ser empático na criação dos filhos, né? E aí entra muito num conceito de que é a nossa comunidade, são os nossos filhos, né? Então a gente precisa se entender enquanto comunidade com relação a isso. E você sabe que isso que você falou, né, ver como uma comunidade, né, é algo isso muito interessante, porque se a gente for ver as tribos, né, as crianças, eles não eram criados como filho de uma mãe só, né? As crianças da tribo, elas eram filhos de todas as mães, né? Tanto que até a amamentação, que é um momento tão único, né, da mãe e da criança, essa criança ela poderia ser amamentada por qualquer mãe da tribo, né? Era realmente a ideia de nossas crianças, né?
E o que a gente vê hoje em dia é uma sociedade individualista, né? Que cada um olha para o seu, não, é o meu filho, ou não, eu não tenho filho, então eu não tenho que cuidar, né? E não tenho que ajudar. E a gente meio que foi se dividindo, né? Então, as pessoas com filho, as pessoas sem filho, e aí faz uma divisão total e a gente acaba que ninguém apoia ninguém, né? Nesse sentido. E eu acho que até para nossa filosofia mesmo, para aquilo que a gente acredita, que nós somos uma família, somos uma comunidade, é muito importante a gente ter uma união nesse sentido, né? Com todos, né? A gente fala muito sobre sororidade, né? Você apoiar outras mulheres e estar junto, mas ao mesmo tempo nós acabamos julgando essas mulheres, né? Que muitas vezes não têm rede de apoio ou que às vezes acabam deixando de ir, né? E como isso é difícil, né? Eu vim num processo bem engajada no terreiro, estava há bastante tempo, porque como meus filhos já estavam maiores, né? Eles já não me atrapalhavam no sentido de ir para o terreiro e conseguiam ficar bem, graças a Deus. E aí, no meio de um momento em que eu estava muito engajada, eu me descobri grávida. E aí eu pensei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Porque um bebê pequeno precisa de atenção, né? Então hoje agora no nosso momento não, mas no início ali da volta para o terreiro eu tive muita dificuldade em pensar, meu Deus, eu vou ter que voltar agora, e aí como que eu vou fazer? Será que eu levo meu filho, mas ele vai chorar, né? Então eu acho que falta essa união mesmo nossa, né? Enquanto médiuns, enquanto mulheres, enquanto mães, né? Fazer isso dar certo, né? Dentro do terreiro. Nath, aproveitando que você entrou agora no assunto do Arthur, né, que é o teu filho mais novo, o bebezinho do nosso terreiro, diferente das tuas outras gestações, a gestação do Arthur foi por completa, né, dentro do terreiro. Né? Você vivenciou ela do começo ao fim dentro do terreiro, sendo médium de toco, né, que já é uma outra esfera de dificuldade, sendo gestante e dando consulta, né, que eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, e um momento mesmo, como você falou, que você estava ali 100% engajada dentro do terreiro, né, vestindo a camisa, estando presente a todo momento, com todas as demandas, e como é que foi isso para você? Como é que foi essa gestação para você? Incorporar gestante, dar consulta gestante, né? Todo esse processo que vem várias dúvidas, né? Com tudo isso. Sim, Rafa, com certeza. Foi um momento muito bonito da minha vida, apesar de eu não estar esperando a gestação do Arthur, né? É aquilo que eu sempre brinco, né? Ele não foi planejado, mas ele foi muito desejado, né? E quando eu me descobri grávida, eu até brinco que ele foi um presente do irmão Juvencio, né? Que ele fez uma brincadeira numa gira e ele falou que ia me dar um presente, porque a próxima vez que ele viesse no terreiro seria meu aniversário, né? E aí passou acho que uns 5 dias dessa gira e eu descobri que eu estava grávida, né? Então eu brinco que o Arthur é presente do irmão Juvencio, né? E foi muito bonito, assim. No início eu pensei, meu Deus, né? E agora? Porque eu gostava muito de viajar e tal. E eu pensei, como que eu vou fazer tudo isso, né? E na minha cabeça estava tudo certo, né? Não, vai dar tudo certo, eu vou continuar viajando, vou continuar participando das giras e tudo mais. E aí eu levei uma rasteira bem grande. Porque logo no início eu tive um descolamento de placenta, então foi um momento que eu tive que me afastar. E foi muito doloroso, foi muito difícil para mim, porque era o desejo e a vontade de estar no terreiro e ao mesmo tempo a preocupação com aquele serzinho tão pequeno que estava se formando dentro de mim, né? E aí passou, eu consegui retornar para as giras, mas a minha gestação assim foi muito indas e vindas, né, do terreiro, do hospital, e aí eu não podia me esforçar muito e foi se criando uma preocupação de como eu ia servir as entidades, né? A questão das bebidas durante a gestação, do fumo durante a gestação e o próprio, né, ali, o movimento do terreiro, como que isso tudo aconteceria. Então foi para mim um momento de muita dúvida,
de muitas incertezas, mas ao mesmo tempo foi um momento muito mágico, né? De você sentir a incorporação de uma preta velha e saber que ao mesmo tempo ela estava ali, o seu bebê estava ali e estava tendo aquela energia, aquela bênção, né? A alegria dos herês, né? Aquela força das entidades te abraçando e você sabia que o seu bebê estava recebendo aquele axé, né? Então foi um momento muito mágico, mas ao mesmo tempo muito difícil para mim, né? Porque aí eu consegui levar até o 7º mês do Arthur, né? Consegui participar das giras, não normalmente, mas conseguia estar mais presente. E aí eu pedi licença, né? Já com 7 meses e meio, quase 8 meses. Aí eu tive um afastamento e acabei pedindo licença para poder ter esses últimos 2 meses ali da gestação mais tranquila mesmo, até para que o Arthur pudesse nascer no momento certo, né? Mas foi muito gostoso, assim, foi uma experiência muito boa, apesar dos medos, né, que eu acho que é natural de todas as mães, né, a gente sente muito medo, na verdade. É um tal de, meu Deus, eu vou girar e alguém vai bater em mim. Né? Meu Deus do céu, eu fico pensando porque a gente é tão cuidadoso quando a gente tem alguma gestante perto, né? De meu Deus, a gente vai se bater, vai acontecer alguma coisa. Eu imagino que se pra gente que tem uma preocupação a pequena escala, eu imagino pra vocês que estão gestando, né? Alguém vai bater em mim, alguém vai me esbarrar, vai. Sabe, é tanta coisa que pode acontecer ali, né? Vira um campo minado. Eu imagino que deve ter sido, assim, terrível de pensar nas possibilidades, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba que percebe que as entidades estão ali a todo momento, né? E eu imagino que dividir essa energia junto com todas as outras entidades deve ter sido um momento não só de muita proteção, mas eu penso também de conexão, né, Nath? Porque não existe um momento tão íntimo quanto esse, né? Mesmo que as tuas preocupações, você estava incorporada, estava dividindo aquela preocupação com aquela entidade que está ali com você a todo tempo, né? E eu imagino que isso é um outro nível de conexão e de intimidade com aqueles que te protegem e te direcionam dentro da Umbanda, né? E aí, Nath, você me falou que você tirou a licença maternidade, né? Que com 7 meses você se afastou. E como é que foi isso pra você? Você se sentiu apartada da corrente? Você se sentiu meio fora do ninho enquanto você estava nesse processo de afastamento? Sim, com certeza, Rafa. Eu, no início, quando você tá ali na expectativa, o bebê tá chegando, então a tua cabeça meio que fica mais naquilo ali, né? Então, nas 2 primeiras semanas que eu estava de licença, eu confesso que eu não senti tanta falta, né? Eu sabia, chegava sexta-feira, poxa, tá na hora da gira, mas a minha cabeça realmente estava mais no bebê mesmo, né? E em manter ele quentinho no forninho até a hora certa, né? Só que daí começou a passar o tempo e a gente começa a sentir muita falta, né, Rafa? Muita falta. E aí eu sentia saudade das pessoas, eu sentia saudade da gira, das entidades, né, da conversa, do carinho das entidades e tudo mais. Então, sim, eu me senti muito fora do ninho, não só nesse período, né, e até mesmo depois que meu bebê nasceu. Porque aí eu fiquei algum tempo de licença, acho que foram 6 meses, mais ou menos, que eu fiquei fora da corrente, até ele completar 6 meses, e aí eu retornei e a gente já entrou em recesso. Então eu retornei, participei de 2 giras, e a gente retornou, já parou novamente, né? Então, na minha cabeça, eu ainda nem retornei da licença maternidade, praticamente, né? Eu ainda estou, você vê, o Arthur tá com 1 ano e 4 meses agora, quase 1 ano e 5 meses, e eu estou ansiosa por esse retorno, né? Mas realmente, assim, eu senti falta de estar próximo das pessoas, né? Até por conta da minha situação familiar mesmo, né? Que eu não tenho familiares próximos e tudo mais. Então, a minha família é realmente o terreiro, né? São as pessoas que estão lá, são os meus amigos com quem eu converso toda sexta-feira. E aí, de licença, eu meio que me afastei de tudo isso, né? De todas essas pessoas. Eu imagino, Nath, e a gente acaba que às vezes o terreiro é a fuga da gente, né? O nosso lugar seguro para encontrar aquelas pessoas que entendem a nossa pauta, que entendem a nossa dor, né? E acaba que a gente. Eu acho que essa pandemia ensinou muito isso sobre isso pra gente, né? No fim, todo mundo teve aí uma amostrinha do que é ser privado, né? De certa forma, de estar dentro dos axés.
E realmente, assim, a falta que a gente sente é terrível, as pessoas que a gente ama, né? Às vezes são muito mais conectadas conosco do que a própria família. E compreendem também, né? Porque a gente entende que é uma vida paralela a todo o resto do mundo, né? Nossas dificuldades de se vai ter dinheiro para comprar vela, se vai ter não sei o quê. Então a gente tem nossos próprios sofrimentos ali dentro, né? Que às vezes a gente fala para alguém para fora e a pessoa fala: Meu Deus, mas você tá mesmo preocupado com isso? Tô preocupado com isso e isso é importantíssimo. E aí, Nath, eu vou até fazer um apontamento sobre isso, que nesse retorno, né, como você e o teu marido não são da mesma religião, você voltou quando você tinha que voltar, né? Vai retornar agora quando tiver que retornar. Mas é importante a gente salientar, e eu acho que você já deve ter percebido isso, que como o marido retorna antes da mulher, né, da gestação, como a licença de maternidade ali, de paternidade, termina antes pro homem. Você já percebeu nesse tempo de terreiro que você tava que isso acontece? Sim, com certeza, Rafa. É como se pro homem, né? E claro que eu não vou dizer para todos, porque tem muitos homens que fazem papel de mãe também, né? Ao mesmo tempo. Mas para muitos deles sempre é como se a responsabilidade fosse da mulher, né? Afinal, aliás, é a mãe que amamenta, né? É a mãe que está ali com o bebê. Então, para o homem é mais fácil esse retorno, né? Porque para nós, para mim pelo menos, né, se eu posso falar por mim, eu sempre fiquei muito dividida, né? Ai, meu Deus, mas eu vou. E se meu bebê quiser mamar bem na hora que eu estou no terreiro, como que vai fazer, né? Principalmente no início, que ele estava com a amamentação exclusiva, eu ficava pensando, né? Ai, mas eu vou deixar tão pequenininho, né? E a mãe fica muito ligada à criança, né? Porque é um momento de uma conexão profunda ali a questão da amamentação. E eu acredito que o pai não tenha essa ligação, né, essa questão em relação ao trabalho, né? Tanto que se a gente for ver uma licença maternidade de trabalho é 4 meses, né? Para o homem é 5 dias. Então é como se o pai precisasse só durante 5 dias auxiliar ali a mãe, né? Enfim, eu acho que na verdade não é isso, né? Mas que nem para nós que temos religiões diferentes, né? É mais fácil, digamos assim, porque não acontece dos dois ter que ir juntos, né, pro terreiro e tudo mais. Mas em casas que os dois estão no mesmo lugar, como será que funciona isso, né? Um vai um dia, o outro vai outro dia, como que é isso, né? Eu fico vendo que às vezes a mãe acaba assim se afastando por um tempo maior para que o homem possa voltar para o terreiro, né, e praticar a mediunidade dele. E a mulher acaba optando, né, ou não, por deixar isso por um tempo até que a criança fique maior, né? Sempre com aquele pensamento de, quando ele for maiorzinho eu vou, né, e tudo mais. E eu acho que isso tudo cria na mulher um sentimento de solidão, né? Porque você tá rodeado de pessoas e ao mesmo tempo você se sente sozinho, né? Porque é como se os outros não estivessem vendo aquilo que você está sentindo, né? Eu sempre brinco que às vezes a gente tá rodeado de pessoas, mas se sente sozinho. E eu acho que essa, Rafa, é a solidão que mais machuca as pessoas. É você saber que tem muita gente perto de você, mas que ao mesmo tempo você está só, né? Só nos cuidados com a casa, só nos cuidados com os filhos. E às vezes você tem que pausar projetos, né? Sejam eles espirituais, sejam eles materiais, para que você possa viver esse momento, né? E longe de mim falar que a maternidade é ruim, né? Não é isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer sim que a maternidade exige de você diversas escolhas, né? E escolhas duras, escolhas difíceis, que você opta por estar perto dos seus filhos, né? Claro que cada mulher age de uma forma e cada uma tem a prioridade para ela de um jeito, né? Se eu for levar, por exemplo, para minha vida profissional, eu optei estar em casa, né? Eu tive todo o apoio que eu precisei do meu esposo para que eu pudesse estar em casa e ficar com os meus filhos, né? Mas não foi nas minhas 3 gestações, então tem mulheres que não teve nenhuma. Eu, graças a Deus, agora estou podendo viver isso com o Arthur, né? De optar por ficar com ele, seja, né, esse momento nosso, né? Mas eu fico pensando que tem muitas que às vezes acabam adiando projetos profissionais, projetos espirituais, né, ligado à religião, que não tem realmente como fazer agora nesse momento, né?
Sim, e isso é uma coisa muito doida, porque essa questão que você falou da licença maternidade, né, dos 5 dias para 4 meses, é absurdo que a gente pense nisso, né, que a responsabilidade ali do companheiro seja tão ínfima, né, tão pequena perante a sociedade, né. Existem pais que sim, realmente compreendem que não é bem por aí. Tudo bem, você não amamenta, mas você troca uma fralda, você faz companhia, você passa a noite acordado, você só não amamenta. O resto todo, né? As mãozinhas fazem. Então, isso é uma pauta que eu acho bem importante, porque às vezes nesse processo de amamentação é quando a mulher pega todo esse nicho de responsabilidade e fala, não, só eu posso fazer. E não, na verdade, né, é importante que a gente perceba que sim, você está em amamentação exclusiva. Esse é um momento teu com a criança, né? Uma conexão única e ímpar e que precisa ser preservada, né? Que a gente precisa entender que a amamentação é uma coisa natural, pelo amor de Deus, né? Porque a gente já tá cansada de ser censurada dentro da sociedade, inclusive que nós possamos amamentar dentro dos terreiros, né? Isso é super importante para que a gente se sinta à vontade também fazendo isso. E, assim, tudo bem, esse é o momento, mas o resto todo, você, homem, você, mulher, companheira, enfim, que não foi quem gestou, pode auxiliar. Isso é importante, porque isso não tira a tua responsabilidade e o teu companheirismo, né? Às vezes a gente percebe que a própria mulher fala, não, então vai pra gira, o que você vai ficar fazendo em casa? Mas não é só isso, né? A gente tem que compreender também que existe um companheirismo, existe um momento para tudo e que não pode ser só a mulher a abdicar, né, de ser sacerdotisa, de estar exercendo a mediunidade ou dos aspectos profissionais também. E aí, eu entro também num outro assunto sobre essa rede de apoio, né? Que isso faz toda a diferença quando a gente fala de licença maternidade, porque a rede de apoio ela não é só naquele momento em que você tá com a criança, né? A rede de apoio ela é a rede de apoio à mulher. Né? Essa solidão da mãe, essa coisa de ninguém entende o que eu tô passando, a gente precisa se colocar muito, muito mais no lugar do outro, né? Às vezes a gente oferece ajuda, mas é uma ajuda da boca para fora, né? É uma ajuda assim, de tipo, se você precisar, eu tô aqui. Mas a gente percebe que como é que a gente vai dividir esse momento que é tão caótico às vezes, né? Como é que você vai falar assim, meu Deus, eu preciso que alguém venha lavar minha louça, preciso que alguém venha colocar o quarto em ordem. Como é que você vai falar isso pra alguém pra te ajudar? Então, às vezes, a gente precisa ter um pouquinho de empatia verdadeira, né? De vou visitar a criança e a mãe, mas eu preciso perguntar como a mãe tá. Né? Às vezes a gente não olha por esse aspecto de perguntar, será que a mãe precisa de ajuda? E a gente fica lá na criança, né, querendo... E não, às vezes a mãe quer que você ajude ela, né, que você não vá só visitar o filho. Então é importante que a gente olhe para as mães também. E aí, falando dos filhos, Nath, a gente vai mudar um pouquinho de assunto. Eu queria saber para você, porque assim, você levou os seus filhos no terreiro, né, eles acompanharam uma boa parte da tua caminhada. Como é que foi para eles te verem incorporado, Nath? Na verdade, isso foi muito engraçado, porque algumas vezes eu levei ele, sim, em giras de trabalho normal, né? Sem ser as giras de conversa. E a Letícia foi muito engraçado, porque eu lembro de uma situação que ela me viu incorporada com a Cabocla Jurema, e ela fala de uma maneira diferente da minha, né? E aí ela ficava olhando para a entidade como se ela não sabia se ela chamava de mãe, se ela chamava... Então foi um momento bem engraçado. Teve uma outra situação com a avó também, que o Vitor, já era o Vitor maiorzinho, né? E eu lembro da avó ter cumprimentado ele, e ele ficou meio sem saber se ele respondia, se ele falava, mãe, não é você, não é você. Então, para eles, assim, foi... Agora eles já entendem, né? Hoje eles já vêm incorporados e já entendem. Mas os primeiros contatos deles com as entidades foi um momento, assim, de alegria para mim, né? Enquanto médium ali, de estar vendo os meus filhos no terreiro.
Mas ao mesmo tempo foi um momento engraçado, porque eles realmente não estavam entendendo o que estava acontecendo, né? Claro que depois chegamos em casa, eu conversei, não, filho, porque naquele momento era a entidade. Mãe, mas eu não estava entendendo o que ela estava falando. E também aconteceu situações assim deles brigarem lá fora, por exemplo, e eu estar incorporada e eles gritando da corrente: ô mãe, vem aqui, por favor, resolver isso, né? E não era eu que estava ali naquele momento, e sim uma entidade. Então foram situações assim bem interessantes, que renderam boas risadas e boas conversas também, porque a gente conversa muito sobre isso em casa, graças a Deus. A gente consegue explicar para eles de uma maneira mais lúdica, né, o que é ali a incorporação e como que isso vai acontecendo no decorrer do tempo, né? Você sabe que esse negócio de criança vendo os pais incorporados, Nath, é um sarro, um sarro. Eu me lembro de uma experiência que eu tive de estar fora na assistência, né? Já não fazia mais parte do terreiro. E uma das crianças que tinham na gira, que era a filha da minha afilhada, tava lá, eu tava contando historinha pra eles, tava conversando com eles, daí de repente ela, tia, eu preciso falar com a minha mãe. Eu falei, tá bom, vamos lá, né, vamos ver se ela tá podendo falar. Levei ela pra corrente, e quando ela chegou, ela parou na corrente, a mãe dela tava incorporada, ela falou, tia, deixa, não é minha mãe mais. Então, eu falei, como é que a pessoa, né, a criança tem uma percepção tão magnífica, compreende, né? A gente demora tanto tempo para entender o troço e a criança num segundo já compreende o que é isso, né? O que é essa diferença. Já entende que não é a mãe, né? Não são os pais e tá tudo bem, né? Eu volto depois, tia, depois eu falo com ela que não é minha mãe agora. Então, isso é super rico quando a gente fala de criar crianças dentro da Umbanda, né? Você sabe que, só abrindo um parêntese aqui, é interessante também, não só essa questão deles verem a mãe incorporada, como a curiosidade deles na incorporação. O meu filho, o Vitor, que é o mais velho, ele faz algumas perguntas, às vezes, que eu fico assim, perdida e realmente não sei o que responder, né? Porque ele pergunta, por exemplo, mãe, mas quando que eu vou incorporar a primeira vez? Como que vai ser? Eu vou chegar no terreiro e vou estar lá e de repente eu incorporei. E o que eu faço com isso? Então são algumas questões que são muito interessantes, né? A Letícia, que tem 9 anos, também me pergunta sempre, mãe, mas como que é incorporar? Eu tô lá parada e daí do nada eu saio rodando, né? Eu falei, não, filha, não é bem assim, não é do nada. Então, não só a curiosidade deles em relação à própria mãe, né, que tá ali incorporada, quanto a própria incorporação deles mesmo, né? É muito interessante isso. Isso é engraçado que já entra numa parte de exploração do próprio corpo, né? De entender o que entra, o que sai ali dentro, né? Como é que funciona esse negócio? Dá vontade de falar, alô, socorro, Pai de Santo, vem me ajudar para explicar. Né? Como é que você vai explicar para a criança? Mas no fim eles entendem de uma forma realmente lúdica. Isso que eu percebia muito quando a gente fazia aula com as crianças, que se a gente vai devagarinho, vai ali com aquela historinha, né, que a gente vai ensinando, eles entendem de uma forma que fica na cabeça e eles nunca mais esquecem. E realmente, isso é de criança, Nath, assim, nos outros terreiros que eu também frequentei, a criança tem uma curiosidade de incorporar, é uma coisa assim que eles ficam deslumbrados, eles querem entender como funciona aquilo. Eu vejo criança, quando a gente... Isso é uma coisa que assim, ó, a gente se distrai, a gente olha pra fora da corrente, a criança tá brincando de incorporação, né? Estão lá imitando preto velho, quantas vezes eu já vi isso, né? E pra mim, assim, eu acho lindo, eu acho que isso é parte do que é o futuro deles. Se a gente tivesse sido tão normalizado assim pra gente, né, a gente estaria livre de tantos traumas aí que a gente tem dentro da mediunidade, né, vamos falar bem a verdade. E aí, Nath, tem uma outra pergunta também, que os teus filhos, como estavam participando da gira, a gente sabe que em alguns lugares, né, jogam os obis das crianças, né? A gente tem um tempinho pra jogar, mas a gente joga. Como é que foi pra você saber o orixá dos teus filhos, a reação deles, essa espera? Porque eu sei que é uma espera pra eles, né? Uma coisa que eles deixam vocês loucos. Exato. O Vitor foi uma história muito engraçada, porque eu sempre falava pra ele sempre quis saber o orixá, tanto que toda vez que ele via o pai, ele falava, qual que é o meu orixá? Era a primeira pergunta dele, né? E aí foi, e chegamos, vamos jogar o obi do Vitor, então. E aí ele falou assim, não, mãe, eu já sei meu orixá. Aí eu falei, não, filho, tem que jogar ainda, né? Pode ser qualquer um. Não, eu sou filho de Ogum, ele falava pra mim. Aí eu falei, não, filho, veja bem. E eu, na minha cabeça,
pensando, né? Ai, meu Deus, eu acho que não é Ogum, né? E ele, não, eu sou filho de Ogum, tenho certeza. Tanto que quando foi pra gente ir pro terreiro, ele queria já vir com a faixa. E aí eu falei pra ele, filho, não tem como a gente comprar a faixa e levar. Não, eu só vou se for com a faixa, porque eu sei que eu sou filho de Ogum. E aí, enfim, nós compramos a faixa vermelha, né? E eu, como uma boa mãe, comprei uma verde também, porque na minha cabeça era filho de Oxóssi. E aí levei as duas faixas pro terreiro, né? E chegamos lá, ele conversando com as pessoas e contando que ia ser o dia do Obi dele e tal. E aí ele falava para todo mundo, não, mas eu já sei que eu sou filho de Ogum. E uma pessoa perguntou para ele, tá, mas e se não for Ogum, você vai ficar triste? Dele, não vou ficar porque eu sei que eu sou Ogum. E aí começou a gira, entramos e tal, o pai jogou o Obi dele e realmente ele era filho de Ogum, né? E lá do meio ele olha para mim e fala assim, falei que eu era filho de Ogum. Então foi um momento muito divertido, né? Já a Letícia, ela queria ser filha de Yansan, né? Porque a personalidade, a mãe, muito parecido, né? E então ela já foi com aquela expectativa, né, de sou filha de Yansan, e eu, na verdade, em relação à Letícia, não tinha dúvidas, né, porque às vezes ela me dava umas respostas que eu ficava assim, só filha de Yansan mesmo, não tem jeito, né. E foi engraçado porque eu acredito que pela ansiedade dela, foi cantado para todos os orixás no dia do Obi dela. E eu lembro que ela estava bem ajoelhada, com o corpinho bem firminho ali no meio, né, do congá. E o primeiro orixá que o pai cantou foi Iemanjá. E eu vi que ela deu uma amolecida, assim, sabe? Tipo, não, eu quero Yansan. E aí, quando começou a cantar para todos, ela meio que começou a ficar naquela sensação, meu Deus, agora, né? Quem será? Mas foram 2 momentos que, para mim, foram muito especiais. Eu tenho o vídeo do Obi deles e são momentos assim que eu gosto de ver e que me emocionam muito, apesar das brincadeiras, né, que fizeram e tudo mais. Mas eu acho que para eles é um momento de grande descoberta, né? Eu acredito que para qualquer pessoa você saber o orixá que rege a sua coroa ali é um momento de uma descoberta profunda, né? E isso causa em você mudanças que você vai levar para a vida toda. Mas são 2 situações assim, que foram muito engraçadas, tanto com a Letícia quanto com o Vitor. Essa vontade deles, né? Ela até brincava, mãe, eu posso ser filha de qualquer orixá, mas eu quero que seja mulher. Eu não quero ser filha de orixá masculino, né? Então, na cabecinha deles assim, as meninas e os meninos, né? Então, foram 2 momentos muito divertidos para mim e muito emocionantes também. Ai, Nath, olha, dei risada bastante aqui, viu? Sensacional. Amei. O Vitor, impossível não ser filho do Ogum, né? Meu Deus do céu. Depois de todo esse falatório falando que tinha certeza, realmente acho que foi só ali pra confirmar, né? Que olha. E a Letícia era muito engraçada. Eu lembro de uma situação da gente, acho que tava na van e alguém falou com ela e ela olhou pra pessoa assim e virou a cara. Falei, meu Deus do céu, que brava essa menina, né? Pequenininha que ela era, pequenininha de nada. E a pessoa toda querida, assim, falando com criança, né? Que a gente fica besta falando com criança. Toda querida falando com a Letícia. E a Letícia com aquela cara de 70 anos, assim, né? Sou madura. Você tá falando comigo desse jeito, eu não vou nem te responder. Virou e foi andar. Você sabe, Rafa, que aconteceu uma situação muito engraçada em Londrina. No dia do aniversário dela, a gente fez o bolinho para ela lá em Londrina, né? E aí ela naquela ansiedade de chegar, porque nós fomos de carro e depois a gente estava aguardando a van chegar para o pessoal cantar parabéns e tal. E aí eu olhei para ela e perguntei assim, e aí, filha, quando que você vai soprar a velhinha? Aí ela olhou para mim e falou assim, quando você acender, mãe. Aí, naquele momento, eu tive certeza que ela era filha de Yansan, não tinha mais dúvidas. Ai, gente, sensacional, sério, olha. Não, a Letícia realmente não tinha como ser filha de outro orixá. Eu já presenciei vários episódios dela, assim, a própria filha de Yansan, né? Bateu, levou, assim, daquele jeito. E é engraçado porque ela é tão pequenininha, né? Tão pequenininha, você vê o orixá, assim, se expressando nas características mais doidas nas crianças, é inacreditável. A gente passa uma vida sem saber disso, né? Meu Deus do céu, como é valioso
eles terem essa informação desde pequenos. E aí, tem outro aspecto também, quando a gente fala de criança, Nath, que eu acho super importante, porque eu não sei se com o Vitor você fez, né? Ou com a Letícia, mas se você vai fazer com o Arthur, você batizou eles no terreiro, Nath? Sim, os dois foram batizados no mesmo dia, o Vitor e a Letícia. A gente fez um batismo coletivo. Porque quando eles eram pequenininhos, nós éramos de outra religião que não batizava crianças, né? E aí a gente achou importante fazer o batismo, né? Na Umbanda. Então os dois foram batizados, foi um momento muito lindo, muito emocionante. E com certeza com o Arthur nós vamos fazer, né? Estamos ansiosos para que volte logo as giras, para que a gente possa batizar o Arthur, né? A expectativa era que a gente fizesse isso antes de 1 aninho, mas infelizmente não deu, né? Por conta da pandemia. E estamos ansiosos, né? Aguardando o retorno para batizar o nosso pequeno. Nath, e assim, você acha que às vezes quando as mulheres se tornam mães, né, no terreiro, elas acabam sendo um pouco invisibilizadas? Na questão, assim, de realmente a gente deixar de lado, sabe? Dessas personalidades que estão ali, por exemplo, você era uma pessoa que estava ferrenha dentro do terreiro, né? De repente você sumiu, né, dentro da tua maternidade. Eu imagino que no começo muitas pessoas te procuraram, né? Mas depois essa frequência vai diminuindo um pouco, porque a gente acaba se acostumando com a ausência. Você acha que isso acontece, né? De ser um pouco invisibilizada no quesito de esquecimento mesmo, assim, né? Porque essa é uma diferença da solidão, né? É de esquecimento mesmo, da gente simplesmente continuar vivendo a vida e esquecer que essas pessoas fazem parte do terreiro, são nossa comunidade, né? E aí eu entro para um outro tema também, que eu acho importante a gente falar sobre como a gente que é médium, independente de ser mulher ou de ser homem, pode contribuir para que isso não aconteça. Então, Rafa, infelizmente isso acontece, né? E comigo não foi diferente, né? Isso aconteceu. E eu acho assim, porque eu tenho muito na minha cabeça aquela história de que quem não é visto não é lembrado, né? Então, quando você está lá, todas as sextas-feiras, ou todas as quintas, ou todas as segundas, né? Enfim, quando você está lá todos os momentos, você está sendo visto, né? Por todos. E, com certeza, para qualquer trabalho, você vai ser chamado, você vai ser convidado, enfim, né? Isso acontece. Quando você não está, como você falou, no início as pessoas até podem te procurar, né? Dizer, estou com saudade e tal, mas conforme isso vai passando, as coisas vão esfriando, né? E você não é mais visto, digamos assim. E por consequência não é mais lembrado também. Uma coisa assim que eu senti falta de trabalhar, né? Porque eu trabalhava ativamente, não só nas giras, mas com outras situações também. E situações essas que ficaram em silêncio, de lado depois que eu tive o Arthur. Então é como se, não, agora a gente não vai incomodar a Natália porque ela tem um bebê e tal, então já não convida mais, já não participa mais dos trabalhos, enfim. Então para mim foi um momento difícil, foi um momento que eu tive que me olhar para mim mesma e tentar entender por que isso estava acontecendo, né? Desse afastamento, digamos assim, porque eu realmente me senti uma fora do ninho, sabe? É como se eu tivesse, de repente, se eu não fizesse mais parte, né? E aí foi engraçado porque o terreiro ele muda muito, né? As pessoas mudam muito e é um ciclo que, né, energético, assim, que vai... É uma coisa louca, né? Vai mudando direto. E aí, quando eu voltei, de repente, eu vi rostos que eu não conhecia, né? São muitas pessoas diferentes, muitas pessoas novas. E aí eu vi, às vezes, as pessoas me olhando, mas quem será essa daí que chegou e já vai sentando na janelinha, né? E tudo mais. Então, sim, eu me senti fora do ninho e é realmente uma readaptação, né, Rafa? Esse momento de retorno é muito difícil. E eu acredito sim que as mães acabam ficando em segundo plano, né? Digamos assim, no sentido de não vou chamar, e às vezes não tô nem dizendo que é por uma questão ruim
ou por algum tipo de preconceito, nada disso. Às vezes é um cuidado mesmo de, não quero incomodar porque ela tem um filho pequeno e não é fácil com criança e tal, e aí acabam deixando essas mulheres de lado, né? O que em algumas mulheres acabam causando uma mágoa, né? Um sofrimento, um ressentimento, enfim. Mas eu acredito assim que sim, isso exista, não só no terreiro, né? Em diversos lugares, até na questão profissional mesmo. A gente vê hoje em dia, infelizmente, muitos lugares não contratam mulheres com filhos, né? De certas idades. Se tem mais de um filho, então já é mais complicado ainda. Porque sempre tem aquela pergunta, mas com quem você vai deixar o seu filho? Né? Mas e se seu filho ficar doente? Qual a sua prioridade, né? Eu tive uma situação onde um chefe meu uma vez olhou para mim e disse assim, você tem que escolher a sua prioridade. E aí eu disse para ele, a minha prioridade são meus filhos, eu não tenho dúvida disso, né? Então sempre que eu tiver que escolher alguma coisa, com certeza a minha prioridade são os meus filhos, são a minha família, né? E a gente vê que isso acontece, infelizmente, ainda acontece, né? Não, é quase que inacreditável, mas infelizmente isso ainda acontece, onde as mulheres são deixadas de lado por exercer o papel de mãe, né? E isso vai muito eu acho que é um sistema, né, Nath? Porque você olha para uma mulher e percebe ela enquanto mãe e automaticamente você já pressupõe que ela é sobrecarregada, né? E aí você, às vezes num ato de respeito, sim, de solidariedade, mas é isso que a gente estava falando, né? Tem tantas outras formas de você ser solidário, né? Exclusão, né? Apartar essa pessoa da rotina a qual ela estava inserida não é uma delas. De repente, a solução seria, então, você quer fazer isso? Como é que eu posso te ajudar a conseguir fazer isso? Né? Você quer que eu segure seu filho um pouquinho para você fazer isso? Eu me lembro de várias situações e isso sempre foi uma postura minha, né? Que eu não vou inserir em outras pessoas, mas quantas vezes as pessoas falavam, mas ela quer mãe, então ela que tem que abrir mão da gira para cuidar do filho, né? Quem pariu que embale, né? Então, só que assim, quem pariu o Mateus não fez ele sozinho, né? Então, isso é uma coisa que é super importante a gente perceber que às vezes a gente pode ajudar e esse é o momento, sabe? Você quer participar? Eu quero, mas eu tô com o meu filho. Então, como é que eu posso te ajudar? Você quer que eu vá segurar ele? Você quer que eu vá ficar com você? Você quer que eu te ajude? Que eu te dê suporte? Eu acho que a gente é pouca fala e mais ação quando a gente fala de maternidade, né? Dentro da gira mesmo. O que te impede de ver uma mãe com um filho no colo dentro da gira? Você percebe que ela tá sentindo energia, por exemplo, né? Que ela tá ali querendo viver aquilo, que ela sente falta daquilo. O que te impede de falar, posso segurar ele um pouquinho? Posso dividir um pouquinho com você? Não vai cair tua mão se você não incorporar todas as linhas que vierem dentro do terreiro, né? Não vai cair a tua mão se você abrir mão um pouquinho do teu para doar um pouquinho para outra mãe. Isso é uma coisa que eu acho que deveria ser um bom senso, né? Que a gente entra naquele quesito de é filho de todos, né? É da comunidade. Então, se a gente entender isso, se a gente olhar e perguntar, a gente tem que ser proativo quando a gente fala de maternidade, né, Nath? Eu não sei se isso pra você é uma verdade, se isso acontece com você, mas o que eu vejo é isso. A gente se oferece muito e faz pouco, né? Às vezes a mãe se sente não à vontade de dar o filho pra outra pessoa segurar e a gente simplesmente desiste, né? Eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais insistente e falar assim, não, eu quero segurar, posso? Como é que é isso para você? Você acha que isso é realmente algo que pode ser uma solução e um ato de amor entre irmãos? Com certeza. Eu estava lendo um livro, infelizmente é um livro que não tem em português, né? Ele é só apenas em espanhol. E ele é da Carolina Del Olmo e o nome do livro é Donde está mi tribo, né? Ou Onde está a minha tribo. E ele fala justamente sobre isso, né? Justamente sobre essa maternidade solitária, essas questões, né? Porque antigamente você ouvia muitas conversas, as mulheres tinham muitos filhos, né? Você via mulheres com 7, 8, 9, 10 filhos.
E hoje em dia você vê uma mulher com 3 e você já se sente horrorizado, né? Meu Deus, essa mulher tem 3 filhos, como assim? Não tem TV em casa, né? Aquela coisa. E aí, nesse livro ela fala muito sobre isso, que antigamente era comum você ver conversas de mulheres perguntando, qual que é o horário do seu pediatra? Porque eu vou levar o meu filho também, a gente podia ir juntas, assim a gente se ajudava, né? Ou aquela coisa de emprestar a canequinha de açúcar do vizinho e depois devolvia, e a gente foi perdendo essas relações, né? A gente foi se fechando de tal forma que é exatamente o que você colocou ali, quem pariu o Mateus Kimbali, cada um cuida do seu filho, né? Eu não tenho responsabilidade sobre o filho do outro, né? Então logo eu não preciso ajudar, né? Quis trazer para a Gira, que cuide então, para que não me atrapalhe, né? Não atrapalhe na minha concentração, na minha incorporação. E aí a gente acaba esquecendo o princípio básico, que é o amor, né? E eu acho que não existe uma maneira melhor de demonstrar o amor, você ser solidário com o próximo e você tá ali para realmente apoiar, né? Porque a gente realmente ouve muito, conte comigo se precisar de alguma coisa, mas fica só nas palavras, né? E na prática a gente não vê isso acontecer. A gente vê acontecer o oposto, né? Que ao invés de chegar e falar, deixa eu segurar o seu filho um pouquinho, a gente vê, por exemplo, frases do tipo de, nossa, não consegue calar a boca dessa criança, né? Ou, nossa, mas se for para trazer para a Gida para ficar atrapalhando, é melhor não trazer. Ou, meu Deus do céu, essa criança não tem modos, né? A gente acaba escutando frases dolorosas, né? De julgamento, e muito mais olhares também, né? Porque às vezes não precisa falar, a pessoa não precisa olhar para você e dizer, seu filho está fazendo bagunça, né? Você já percebeu que a criança está fazendo bagunça e de uma certa forma está atrapalhando. Então eu acho que falta um pouquinho sim dessa empatia, de se colocar realmente no lugar dessa mãe e sim oferecer, né? Tem mulheres que realmente não gostam, Rafa, isso acontece, né? Tem mulheres que falam, não gosto que pegue meu filho, e eu acho que isso é muito particular de cada mulher, né? Não quero entrar nesse mérito, sabe? Mas eu acho que a gente oferecer não vai também doer, né? Acho que não custa você dizer, não, eu tô aqui, posso te ajudar se você quiser, né? Quer tomar um passe? Porque às vezes você não consegue nem tomar um passe, porque o bebê tá ali, né? E tudo mais. Então, acho que sim, isso seria algo de muita ajuda para todas as mães, que eu sei que tem muitas mulheres que se sentem envergonhadas mesmo e desconfortáveis de levar no terreiro, não só no terreiro, né? Enfim, em qualquer lugar, por conta dessa situação. Nath, muito obrigada. Eu acredito que, assim, essa pauta, ela é uma pauta que sempre foi uma coisa que eu olhei por primeiro, sabe? Acho que antes de olhar para a luta das mulheres em geral, eu sempre olhava para isso porque eu não conseguia compreender como é que a gente não conseguia dar a mão pro outro numa situação assim, né? Essa sempre foi uma coisa que eu sempre briguei, sempre achei que a gente dava pouca atenção. Como é uma pauta das mulheres, né? Ela é sempre uma pauta que é esquecida e a gente não pode esquecer que o terreiro ele é uma microesfera, né? Então ele vai repetir padrões da sociedade e a gente está aqui para trazer essas pautas para dentro da Umbanda, para que se a Umbanda reforma a gente de forma tão íntima, que essas pautas também sejam um motivo de reforma dentro dos terreiros, né? Que a gente entenda enquanto comunidade que a gente precisa se ajudar. Eu agradeço de todo o meu coração. Acabei nem falando, né, que no começo, mas acho que ficou claro que você também é minha irmã de santo, né? E pra mim, toda vez que eu trago uma irmã de santo aqui no podcast pra falar com a gente, é muito especial, porque a gente acha que a gente conhece todo mundo, né? A gente é tão prepotente, tão presunçoso, que a gente acredita que a gente, olhando as pessoas num dia na gira, a gente conhece o caráter, a índole e a personalidade e os problemas de cada um. E não, a gente não conhece. Cada pessoa é um oceano de problemas, de dificuldades, de personalidades, e que a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para conhecer, né? Então, cada vez que eu trago uma irmã de santo para falar no podcast, eu fico muito feliz porque eu não penso só na comunidade religiosa em geral, mas penso na minha comunidade religiosa, e acho que se a gente tivesse esse espaço de abrir um para o outro quem a gente é de verdade e falar sobre as nossas dores, a gente talvez
talvez, né, aí sendo muito esperançosa, não se julgaria tanto. Então, muito obrigada de todo o meu coração, com todo o meu carinho. E eu queria deixar esse espaço agora para você deixar um recado sobre essa pauta, que eu sei que é tua luta, que é onde está teu coração, que sempre foi algo que você defendeu com todas as propriedades e com unhas e dentes, né? E muitas vezes até julgada por abrir mão dos teus projetos pessoais para ser mãe, como se isso fosse menos, né? Como se isso não fosse o que você quisesse, né? Como se fosse a sociedade te impondo. Então, queria te deixar esse espacinho para você falar sobre essa pauta e deixar um recadinho para as mães umbandistas que estão por aí. É isso mesmo, Rafa. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade e por poder falar sobre esse assunto, né, tão importante nos dias de hoje, né, sobre essa questão da maternidade. Quando você me convidou, eu confesso que eu fiquei um pouco assustada, porque na minha cabeça eu pensei, nossa, existem pessoas tão mais qualificadas do que eu para falar sobre a maternidade, né? E a gente erra tanto tentando acertar às vezes. E eu não tinha pretensão nenhuma, na verdade, em relação a isso, né? Então, eu achei, assim, sensacional a gente poder bater um papo leve, descontraído sobre isso. E é muito importante isso. Eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é de extrema importância a gente mostrar isso, né? Mostrar essas mulheres que abrem mão de tantas coisas, né? Até às vezes da própria espiritualidade, para cuidar dos seus filhos, né? Como isso é bonito ao mesmo tempo, né? E como é doloroso também. Então, se tem uma coisa que eu posso falar para as mães, né? Sejam elas umbandistas ou não, mas, né, na nossa pauta, eu acho que é isso, é elas saberem que elas realmente não estão sozinhas, né? E que por mais difícil que seja pedir ajuda, o que para mim é muito difícil, eu tenho uma dificuldade muito grande em pedir ajuda, é importante a gente falar, né? Poxa, você pode ficar para mim um pouquinho? Você pode olhar para mim, pegar no colo para eu poder tomar um passe, né? Eu acho importante a gente saber que existem mulheres dentro da nossa comunidade que estão dispostas a dar esse apoio, né? Então, se tem alguma coisa que eu posso falar para as mães é que, por mais que pareça, vocês não estão sozinhas, né? Sempre vai ter alguém que vai estender a mão e a gente encontra muitos anjos, né, Rafa, na nossa vida. Eu tive alguns nesse momento de pandemia, que foram pessoas que me estenderam a mão e que estavam comigo realmente no momento de dificuldade, que eu acredito que não esteja sendo fácil para ninguém, né? Estamos todos passando por momentos de adaptação. E toda mudança, ela gera um desconforto, ela gera um sofrimento. Então, se não fosse os meus amigos que estão comigo, né, nessa jornada, talvez a gente não conseguisse levar elas por tanto tempo, né? E eu acho, sim, que é importante a gente ter sempre esse sentimento, né, de que não estamos sozinhos. Não só no sentido material, como espiritual também, né? Que nós temos esse apoio, graças a Deus. Podemos contar com as nossas entidades, né, com os seres de luz que estão nos iluminando todo momento. Então, do fundo do meu coração, eu agradeço, de verdade, assim, por poder participar, né? E também quero te parabenizar pela ideia, né? Eu acho que realmente a gente precisa de mais pessoas fazendo projetos tão legais como esses que você está fazendo, que impulsiona a gente a falar, que eu acho que muitas vezes a gente se cala diante de tantas injustiças, né? A gente se esconde por não ter um espaço, né, onde a gente pode falar. Então, eu fico muito feliz, de verdade, por poder participar de um espaço como esse. Eu que agradeço, Nath. Uma luta só é uma luta quando a gente tem mão para segurar, né? E se a gente entender enquanto mulher que a gente vai ser o trampolim uma para outra, a gente não se perde, né? A gente não deixa nenhuma para trás e a gente aplica o Ubuntu dentro das mulheres, né? A gente entende que a gente só vai chegar se a gente chegar juntas, né? Que enquanto tiver uma sofrendo, a gente tem que estar lá. Então, é gratidão mesmo, é isso que eu tenho por essa causa e principalmente por esse tema. É um tema muito especial porque nós somos uma religião que originalmente é matriarcal, né? Que tem suas raízes mães. Então a gente precisa estar olhando para as nossas, para as anteriores e para as que ainda vão vir e vão enfrentar essa demanda de situações que a gente falou hoje. Então, gente, esse foi o podcast Minas do Axé. E a nossa convidada de hoje foi a Natália Diançan.
O nosso tema foi a maternidade invisível nos terreiros de Umbanda. Se você gostou, indica para aquela sua amiga que você acha que também vai curtir. E bora debater esse assunto que precisa circular dentro dos terreiros de Umbanda. Se você tem alguma pergunta, ficou com alguma dúvida ou quer indicar uma mina para falar, manda um e-mail pra gente no minasdoaxé@gmail.com.